E olha, gente, o governo do estado, vamos trazer informações do norte do estado, porque o governo do estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Piauí, inaugurou hoje o 3º subgrupamento de bombeiros militares, né, o 6º GBM, José Luiz Pereira Filho, lá na cidade de Esperantina. Olha aí, a cidade de Esperantina vai ter então um subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar. Você está vendo aí, olha, o vice-governador participou da solenidade, o secretário Chico Lucas, né? Vice-governador, secretário Chico Lucas. Isso. E o filho dele, deputado Felipe Sampaio, a prefeita Ivanari, além, claro, do comandante do Corpo de Bombeiros, está aí participando. Do evento, você está vendo aí o Coronel Veloso também participou, enfim. O Estado-Maior dos Bombeiros participou. E aí a prefeita Ivanari e Chico Lucas e Temístocles Filho. Exatamente. O vice-governador e o secretário de Segurança, Chico Lucas, participaram. Inclusive os de dois mãos dadas, né? Mãos dadas, fazendo uma oração. Essa imagem simbólica. Mais que simbólica, Gelson. Acho que representa, inclusive, uma futurologia dentro dos bastidores da política. Não é novidade, não é nenhuma bomba que o nome de Chico Lucas circula nos bastidores como um dos nomes prováveis a ocupar a vice-governadoria, assim como alguns outros secretários do primeiro escalão, mas cada vez mais se torna uma realidade o nome de Chico Lucas. Tá aí a Lívia já trazendo até uma informação. Foi antes do jornal, recebi a ligação antes do jornal. Vamos falar a respeito disso, certo? Chico Lucas, representando o governador, que não participou, né, da solenidade, sim. Secretário de Segurança Chico Lucas, e o vice-governador Temístocles Filho participando dessa sessão, desse momento, né, dessa inauguração lá em Esperantina. Sobre a inauguração da sede do Corpo de Bombeiros lá em Esperantina, a prefeita Ivanária Sampaio falou da importância para o resgate e combate a incêndios na região. Vamos ver. Gente, o Corpo de Bombeiros, essa sede que nós estamos inaugurando na cidade de Esperantina, ela é iniciada do zero. É a primeira obra do Corpo de Bombeiros no estado do Piauí, iniciada do zero. Uma baita de uma estrutura na cidade de Esperantina. Isso é trabalho. Isso foi um pedido árduo há muitos anos do nosso vice-governador Temístocles Filho, da prefeita Ivanária Sampaio, que servirá para Esperantina como também para a região dos Cocais. Isso ajudará muito a situação de alagamentos, a situação de fogos, de queimadas, a situação, a gente vai trazer a paz, a harmonia, ajudar essas famílias que tanto precisavam do Corpo de Bombeiro. Quando acontecia queimadas, quem via para Esperantina era o Corpo de Bombeiro de Piripiri. Quando chegasse aqui, já tinha alarmados fogo, a dificuldade das pessoas já perder a metade dos seus plantios, a metade das suas casas. Isso vai ser de suma importância. O secretário Chico Lucas, secretário de Segurança Pública, também falou da entrega da nova sede do Corpo de Bombeiros. O governador Rafael Fonteles nos deu uma ordem de interiorizar as ações do Estado. A Polícia Militar já tinha uma capilaridade muito grande, estava em 100% dos municípios piauienses, nos 224, com seus batalhões, companhias e GPMs. O bombeiro ele tinha uma concentração maior. Aqui na região, por exemplo, tinha Teresina, Piripiri e Parnaíba. E precisava essa expansão. Então, Esperantina, ela faz parte, porque ela vai atender o Cocais das Águas, nessa região de Esperantina até Luzilândia, Vale do Rio Longar, Cachoeira do Urubu, fazendo a prevenção aos acidentes, mas também o salvamento de vidas, a questão do trânsito, se integrando à sociedade no desenvolvimento econômico, já que as vistorias são fundamentais para os empreendimentos. Em breve já estaremos lançando a ordem de serviço do batalhão de Campo Maior, que é a outra que vai atender a região dos Carnaubais. Então Piripiri vai ficar com os Cocais das Pedras, né, região de Piracuruca, Pedro II, aqui Cocais das Águas, Campo Maior, Carnaubais, Parnaíba na planície litorânea. Essa distribuição ajudará muito naquela que é a maior missão da segurança pública. É nenhum piauiense a menos, que todos vivam o máximo com saúde e em segurança, que não percamos piauienses para violência nem para acidentes. É por isso que a gente está fazendo esse processo de interiorização. Temístocles Filho, vice-governador do estado, também falou a respeito da importância da obra. É uma obra que atende não só a cidade de Esperantina, mas toda a região dos Cocais. Para quem não sabe, Esperantina fica a 60 quilômetros de Luzilândia
a 60 de Barras, a 52 de Joaquim Pires, a 20 do Morro do Chapéu, a 31 quilômetros de São João do Arraial. Quer dizer, é uma cidade geograficamente bem localizada. E o Corpo de Bombeiro é uma instituição da paz. Alguém que vai tomar um banho, ou no Rio Longado, na Cachoeira, no Rio Parnaíba, dá um problema, está lá o Corpo de Bombeiro para socorrer. E problema também de seca, que a nossa região tem muitas queimadas no BR-Elbró. Está o Corpo de Bombeiro presente. E também os empresários. O cidadão hoje, para abrir um negócio, precisa de um alvará do Corpo de Bombeiro do Estado do Piauí. Então, tudo isso é importante, ficar mais perto da população. O vice-governador, você viu que a Lívia trouxe para a gente também informações aqui sobre essa questão do futuro candidato a vice na chapa de Rafael Fonteles, né? Que tem nomes do Partido dos Trabalhadores, Arivaldo já disse, a Lívia já falou do nome de Chico Lucas como uma grande possibilidade, a gente já trouxe aqui a possibilidade da indicação do doutor Vinícius Dias, filho do ministro Wellington Dias, enfim. Ney Silva, correspondente da Cidade Verde, lá no norte do estado, perguntou para o vice-governador Temístocles Filho sobre o futuro político dele dentro da base governista. Como ficaria? Já que tudo caminha para que o Partido dos Trabalhadores indique esse candidato a vice. Vamos ver. Vice-governador, como é que o senhor analisa recentemente uma reunião do governador Rafael com o ministro Wellington, já aí praticamente acertando a indicação do PT para vice? Como é que o senhor analisa essa possibilidade do MDB não mais estar indicando a candidatura a vice? Eu vou responder isso para você depois. Eu tive um déjà vu, Gelson. Você achava que ele ia falar isso? Não, porque ele falou isso para mim ontem também. Por telefone, não é verdade? Ontem à tarde, quando a Lívia fazia o trabalho de apuração para o jornal Cidade Verde. Agora, fica a questão. O vai responder depois significa: posso resolver? Posso virar esse jogo? Não tem nada decidido? Ou acabou? Posso deixar a base governista para a oposição? Esse é o ponto. Lívia, você conversou com o vice-governador ontem por telefone. Foi breve, tão breve quanto a resposta do vice-governador ao repórter Ney. Ontem eu liguei para ele, assim como também para algumas outras lideranças MDBistas. Ao falar no telefone com o vice-governador, perguntei a mesma coisa. Ele falou que estava em viagem em Esperantina e queria falar sobre isso para mim e também para a imprensa depois de conversar com o governador Rafael Fonteles. Então já coloca em stand-by essa discussão, até porque é o perfil que Temístocles Filho sempre assume, ele não gosta de falar nada quando está muito inflamado a discussão, ele fala depois com algumas certezas, que nesse momento, pelo que a gente pode perceber nos bastidores, não tem muitas. A única pseudo-certeza que temos é que o PT deve indicar o nome da vice, mas que o que acontecerá com o Temístocles, para qual lado ele vai, se ele continua, se ele sai, ainda tudo é muito vago. Elivaldo Barbosa. Perfeitamente, concordo plenamente, Lívia, com a sua linha de raciocínio. É esse o quadro da base governista. A reunião do último domingo antecipou muita coisa e agora, com essa perspectiva de indicação do PT, aí que vem outra questão. É a indicação do PT, tudo bem, mas de qual PT? Uhum. É a indicação do PT Rafael Fonteles ou é do PT Wellington Dias, ou é do PT lá mais ligado ao diretório estadual, mais ligado às bases petistas? Não que sejam situações tão diferentes, são conjuntos que não há nenhum tipo de interseção. Esses conjuntos têm a parte comum deles. Agora também tem os seus interesses bem específicos. Então é outra questão que quando for batido o martelo sobre a decisão, a quem vai caber a indicação? Hoje, uma corrente muito forte na base governista tem dito, tanto lideranças do MDB, do PSD, como do PT, têm dito, olha, quem vai escolher o vice será o governador Rafael Fonteles. Outro ponto, Lívia, sobre o que você conversou também com Marcelo Castro, senador, presidente do MDB, sobre como é que vai ser a condução desse diálogo com Temístocles Filho e com seus aliados. Isso, a gente compreende, Gelson, como espectador, como repórter, como comentarista, que os lados políticos dentro de um próprio partido são muitos, como o Elivaldo acabou de falar plenamente sobre as divisões dentro do próprio PT. No MDB não é diferente, existe um grupo mais ao lado de Marcelo Castro e um grupo mais ao lado a Temístocles Filho. Isso não significa que eles são opostos, mas eles são diferentes. Então, quando se determina uma estratégia com o nome de Marcelo Castro, não necessariamente
necessariamente é algo que vai ser favorável ou que vai ser bem aceito pelo grupo de Temístocles Filho. Então, quando eu conversei ontem com o senador, ele disse que a conversa do MDB com o Temístocles não aconteceu ainda, o partido não se reuniu para definir nada e que deve acontecer após uma reunião de Temístocles Filho com Rafael Fonteles, em que deve ser ali alinhado de forma mais oficial esses próximos passos da base governista. E deve acontecer no final dessa semana para o começo da próxima, dentre esses dias, inclusive do retorno de Temístocles Filho a Teresina, depois dessa agenda em Esperantina. Como é? Joelson. Muitos nomes. Gostei.